150 anos é o limite da vida útil humana. Na teoria, por volta dessa idade, nosso corpo desativa nossa habilidade de se recuperar de lesões, doenças e estresse, o que leva à morte. Isso prova que, mais uma vez, que toda criatura no planeta tem um certo limite de forças, exceto pelos peixes, porque os peixes não precisam de um corpo para sobreviver. Na verdade, ser um peixe é um tanto desafiador. Imagine viver em um mundo em que tudo, absolutamente tudo, quer te comer. Pássaros, mamíferos, humanos, outros peixes e até mesmo insetos. Mas parece que os peixes não se acostumaram com isso. Steve, onde estão as suas costas? Minhas costas? Eu tinha costas? Há casos de peixes que perderam grande parte de seus corpos e sobreviveram. Não na natureza, no entanto. Por exemplo, um peixe resgatado de um mercado tailandês sobreviveu 6 meses sem metade de seu corpo e rabo. Aparentemente, ele tentou escapar do aquário, mas quebrou o rabo quando caiu. Como resultado, metade do seu corpo, juntamente com o rabo, simplesmente apodreceu, mas o peixe não morreu. Além disso, a pessoa que comprou ele no mercado o levou pela vila para que o máximo de pessoas possíveis pudessem ver a estranha exibição. Infelizmente, no fim das contas, o peixe ainda assim morreu. No entanto, não descobriu o motivo. Talvez ele tenha tentado escapar novamente ou superestimou sua força. Mas é possível realmente viver com metade do seu corpo quando se é um peixe? Eu acho que a natureza selvagem é um pouco impiedosa e que um peixe nessas condições instantaneamente viraria a presa de alguém. Além disso, o machucado pode infeccionar. Espere um pouco. Talvez seja tudo uma questão de água salgada. Vamos presumir que frequentemente metades de peixes resilientes sejam encontradas no mar e nos oceanos. Será que a água do mar é boa para curar feridas? Infelizmente, até agora os cientistas não realizaram experimentos específicos sobre peixes. As coisas ficam confusas quando se trata de seres humanos também. Soluções salinas têm sido usadas para curar feridas, particularmente para remover corpos estranhos dos ferimentos ou antes de fazer o curativo. Ao mesmo tempo, a água no mar está tão longe de ser estéril. Em teoria, ela pode ajudar a curar feridas, mas também pode contribuir para o desenvolvimento de infecções, o que só tornaria as coisas piores. Isso significa que a água do mar não é a resposta. Então, por que os animais marinhos vivem tanto e ignoram lesões? E quando digo longo, eu quero dizer até uma idade avançada. Você provavelmente já ouviu falar do tubarão da Groenlândia, que pode viver por até 500 anos e que atinge maturidade sexual apenas aos 150 anos de idade. No entanto, nunca encontrei nenhuma informação sobre girafas longevas. Ok, o mar e as girafas estão fora da equação. Trata-se dos peixes em si. A evolução os tornou os campeões da regeneração, mas apenas entre os vertebrados. As águas-vivas também conseguem se regenerar rapidamente e literalmente se remontar peça por peça. Mas as habilidades dos peixes ainda são incríveis. Crescer a barbatana novamente é fácil, mas você não vai surpreender ninguém com isso. Escamas? As pessoas também sabem regenerar ferimentos. E quanto à retina, à medula espinhal, ao pâncreas e ao coração? Alguns peixes conseguem regenerar órgãos internos vitais. Dificilmente um vertebrado chega sequer perto disso, exceto pelo Deadpool e o Wolverine, é claro. Mas eles são mutantes, então eles não contam. Mas na natureza, nada aparece sem uma razão. E já que os peixes desenvolveram habilidades de regeneração tão impressionantes, deve haver alguma razão para isso. Como com frequência acontece com perguntas interessantes. Os cientistas não têm uma resposta clara para isso, mas há teorias. Aparentemente, nos primeiros estágios da evolução, as condições ambientais eram muito agressivas. De forma resumida, a probabilidade de morte era muito alta. As novas espécies estavam lutando por comida e por um lugar ao sol, então elas precisavam sobreviver de alguma forma. Se os nossos ancestrais muito distantes não tivessem achado uma solução, simplesmente não haveria vida na Terra. E a regeneração acabou sendo uma ótima solução. Você consegue se reproduzir se você aprender a regenerar os órgãos necessários que o seu vizinho acabou de comer um pedaço. Para encontrar evidências em favor dessa teoria,
a gente precisa olhar para o passado. A boa notícia é que a gente não precisa de uma máquina do tempo para isso. A gente só precisa pegar o peixe certo. O peixe jacaré é um peixe que consegue regenerar até ossos em suas barbatanas. Ao mesmo tempo, eles são considerados dinossauros no mundo dos peixes, porque eles mudaram de forma muito devagar ao longo da evolução e mantiveram muitas das características de seus ancestrais distantes. Em resumo, isso é exatamente o que você precisa para estudar a história da regeneração. Mas o mais interessante é que o genoma do peixe jacaré é muito parecido com o genoma humano. Na verdade, eles são como uma espécie ponte entre criaturas ancestrais e nós. Estudos mostram que os humanos também possuem os genes responsáveis pela regeneração que aparecem nos peixes. Nós temos tudo o que precisamos, exceto por um detalhe: é como uma chaleira elétrica quebrada. Imagine que você tenha um chá ótimo, água, uma xícara, biscoitos e uma chaleira elétrica maneira onde esqueceram de colocar o botão de ligar. Falta aos humanos o mecanismo genético para ativar esses genes. O botão parece ter se perdido ou mudado durante a evolução dos mamíferos, o que inclui os seres humanos. Apesar de parecer um tanto estranho, a regeneração é uma característica muito legal que ajuda na sobrevivência, e isso é algo pelo qual todos os animais no planeta anseiam: sobrevivência e procriação. Então, por que a habilidade de regeneração diminuiu tanto ao longo do tempo? Isso não contradiz tudo o que sabemos sobre a natureza? Bem, a verdade é que a regeneração é um pouco preguiçosa. Se você comparar um peixe com um tigre, é claro qual é mais complexo em termos de estrutura corporal. E quanto a um passarinho e um sapo? O passarinho, sem dúvida, é mais complexo. Quanto mais complexo for o organismo, mais recursos e tempo ele precisa para se regenerar. Isso não faz sentido quando você pode fácil e rapidamente consertar a área afetada. É assim que nossos ferimentos se curam. Mas você nunca vai esperar que seu corpo faça crescer novamente algo como um dedo. A propósito, pelo mesmo motivo, a regeneração não funciona para animais muito pequenos, como borboletas. Por que despender o tempo e o esforço reconstruindo uma pata se você só tem mais 2 dias de vida? O que você quer dizer com porquê? Diria uma borboleta. Eu tenho uma outra teoria. Talvez uma regeneração muito poderosa nos impediria de evoluir. É como num jogo de computador. Se você tem a opção de salvar onde parou, você não precisa se preocupar muito com o que você faz. Em todo caso, você sabe que vai poder continuar do ponto onde salvou com as mesmas condições. Mas se você não pode salvar, você começa a avaliar cada uma de suas decisões. Você pondera bastante e tenta adivinhar o que vai acontecer em seguida. Você não tem o direito de errar. Então, a falta de uma regeneração poderosa poderia perfeitamente fazer nosso cérebro evoluir e procurar por outras formas de sobrevivência. Soou bastante lógico, você não acha? Mas se a regeneração só desacelera a evolução, então isso deve ser ruim para o desenvolvimento. Isso significa que os animais de sangue frio são menos sortudos que os animais de sangue quente? Na verdade, isso é uma pergunta bastante difícil. Por um lado, animais de sangue frio precisam de um fornecimento constante de calor, enquanto os animais de sangue quente se viram sozinhos. Imagine que seu smartphone se carregasse sozinho. Animais de sangue quente podem morar em qualquer lugar. Eles sabem como aumentar a temperatura corporal deles para matar micróbios, enquanto animais de sangue frio precisam procurar por uma fonte externa de calor, e isso também toma mais tempo do que produzir mais calor por si mesmo. E quando você permanece em um lugar por muito tempo, isso faz de você um alvo fácil para predadores. De forma resumida, só desvantagens. No entanto, animais de sangue quente também têm problemas. Eles perdem energia constantemente e quanto maior o animal, mais comida ele precisa para restaurar suas energias e essencialmente sobreviver. Os ursos pandas, por exemplo, gastam entre 10 e 16 horas por dia só se alimentando. Não surpreende que estejam em risco por tanto tempo. Enquanto isso, animais de sangue frio precisam de muito menos comida para sobreviver. Se você já está se perguntando se é melhor ter sangue quente ou frio, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Além disso, eu não acho que a natureza possa responder isso também, mas a evolução sabe exatamente o que está fazendo.
Talvez em alguns milhões de anos ela vai criar um organismo universal sem nenhum defeito. Mas por ora, aqui está um fato para você: até um peixe morto pode regenerar. Não a si mesmo, no entanto. Parece que as pessoas e os peixes são muito diferentes. Mas, como eu disse, nosso genoma é similar. E a pele do peixe é surpreendentemente boa para curar ferimentos humanos. Além disso, possui efeito anti-inflamatório, antibiótico, antiviral, hipoalérgico e analgésico. Sim, ainda estamos falando de peixes. A pele do peixe torna a regeneração muito mais rápida. Além disso, é barata e requer pouco processamento. Só tem duas desvantagens significativas. Seu uso ainda não tem uma aplicação muito difundida e os peixes geralmente protestam. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e também deixar um super like nesse vídeo. Até mais!